Então vamos lá, pós-jogo, Atlético 4, Chapecoense 0. Primeiro a gente precisa elogiar alguns dos atletas que estão aqui em campo, né? Primeiro, a gente vai começar fazendo isso na pessoa do nosso querido Tomás Pérez. Vamos abrir aqui a nota 7.0 do Tomás Pérez, né? A gente vê que o Tomás Pérez aqui ocupou vários, né, espaços do campo aí, né? Teve algumas ações esperadas, né, como um 0.2 aqui de assistência esperada, mas a gente tem que parabenizar a partida que fez o Tomás Pérez. É uma grata surpresa do Atlético. É um jogador que vem performando muito bem, né? A gente cobrava que ele tivesse oportunidade e hoje eu não vejo, né, esse 4-4-2 do Atlético sem a presença do nosso querido Tomás Pérez. Para mim, os dois volantes hoje do Atlético é Tomás Pérez e Alan Franco. Eu acho que o Barba deveria repetir essa escalação, até porque não foi isso aqui, né? Foi mais um 4-2-3-1, né? Não foi essa escalação que o SofaScore está colocando aqui. O Reinier não foi o segundo atacante. E logo após o Tomás Pérez, a gente tem que elogiar a partida desse jovem garoto aqui. O nosso grande Natanael teve uma nota 7.6 e foi um dos grandes jogadores dessa partida de hoje. O Natanael, que é um dos atletas mais criticados por parte da torcida, inclusive eu mesmo fiz algumas críticas ao nosso Natanaelzinho aqui, mas é um atleta que desde aquela partida contra o Cruzeiro, é a segunda partida que ele recebe uma chance como titular do Atlético, sob a gestão do Barba Domingues, e o Natanael mais uma vez fez uma ótima partida, fez uma partida excelente hoje, assim como fez uma ótima partida contra a equipe do Cruzeiro. Então, ponto positivo para o Natanael. Apoiou bem o ataque, defendeu razoavelmente bem também. Então, assim, o Natanael mostra que vem evoluindo um pouco mais com o trabalho do Barba Domingues. Passei pelo Tomás Pérez, passei pelo Natanael. Vamos falar agora do craque da partida aí, Tomás Coelho. Mais uma boa partida do Tomás Coelho com a camisa do Atlético e mais uma boa partida com a gestão do nosso querido Barba Domingues. Né, o Tomás Coelho fez uma boa partida ali contra o Internacional, fez uma boa partida contra o São Paulo e hoje fez a sua melhor partida aí na temporada, né? Deu assistência, jogou muito ali o nosso Coelho, né? Deu uma assistência, muitos chutes ali também a gol, né? E inclusive aí um dos gols da partida foi do nosso querido Tomás Coelho, né, que fez o gol ali aos 35 minutos com assistência do Reinier. O Reinier faz o segundo gol do Atlético com assistência do Hulk. O Bernard, a bola bateu e voltou para ele. E o Tomás Coelho deu mais uma assistência. Ou seja, o Coelho hoje foi o jogador de 2 assistências e 1 gol. O Coelho hoje fez uma partida espetacular e mostra que vem evoluindo também bastante. Assim como ele teve uma boa participação no Atlético, né, quando se lesionou ali, próximo da final da Sul-Americana, foi muito importante também o Tomás Coelho. Agora, a gente tem que falar do Hulk, que também fez uma boa partida hoje, né? Não teve uma nota muito boa aqui pelo SofaScore, mas o Hulk hoje foi muito mais interessante. Foi acho que dentro da temporada, a melhor partida do Hulk com a camisa do Atlético na atual temporada foi a partida de hoje contra a equipe da Chapecoense. O Hulk saindo de dentro da área, buscando o jogo, trocando passe, trocando figurinha com os atletas ali próximos. Então, mais uma partida do Hulk, elogiá-lo também, né? Fez de tudo, né? Inclusive o lance do primeiro gol saiu com ele tocando ali aquela bola, recebendo. Então, assim, mostrou que a forma física deu uma evoluída também para o jogo de hoje, assim como o Bernard, que foi muito criticado pela torcida do Atlético e por mim também, que estava em live, a escalação do Bernard como titular, mas fez uma partida muito boa também hoje. Tomara que não seja aquele lampejo. Como eu falei, um 4-0 a se comemorar, mas não podemos esquecer que o Atlético também teve alguns lampejos durante a temporada, então comemorar, mas não ficar, né, esquecer desses lampejos que o Atlético já teve. Agora, a gente vai falar também do Lianco, vamos passar aqui pelo Lianco, também fez uma boa partida hoje. O Lianco voltando, né, depois de tantos meses parado, também foi importante, defendeu muito bem, fechou espaço, algum tempo, né, chegou ali a transitar pelo meio de campo, até tentou alguns passes, foi muito bem. O outro também que foi muito bem é o Juan Tressoldi, como eu falei para vocês, que o Juan Tressoldi, cortando ali pelo meio, né, como um zagueiro central, ele joga muito bem, ele rasga pra caramba, bola aérea, ele é o único que tem essas qualidades no elenco do Atlético, de cortar cruzamentos, de dar algum combate aéreo. Então, assim, mais uma boa partida também do Juan Tressoldi. E agora a gente vai começar aqui a caminhar para um jogador que fez uma partida muito ruim,
que foi o nosso Vitor Hugo. E aí eu falo para vocês, o Vitor Hugo fez uma partida ruim hoje, não porque ele quis, não por falta de técnica, mas pela escalação de forma equivocada do nosso grande Vitor Hugo. Igual eu falei para vocês, o Vitor Hugo eu não enxergo ele como volante. Para mim, o Atlético ideal tem dois volantes. Seria Tomás Pérez e Alan Franco. E para mim, o Vitor Hugo teria que jogar no lado direito lá do ataque. Nessa linha de três que foi hoje, para mim, o Vitor Hugo tinha que ocupar a direita, o Bernal o meio e o Coelho ocupar a esquerda. Para mim, o Reinier não voltaria para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Mas hoje, o Vitor Hugo fez mais uma partida abaixo e muito pela sua posição, que eu acho que estão escalando o Vitor Hugo errado. Então essa é a crítica que eu tenho hoje para o Barba Domingues. E falar também por último do Renan Lodge, que sentiu alguma coisa, foi substituído ali pelo Cauã Pacini, né, no final do jogo. A transmissão não soube explicar o que, mas fato é que ele pediu para sair. Vamos observar aí o Renan Lodge se vai ou não ficar fora ou se foi apenas algo de jogo. O Igor Gomes entrou muito mal, o Scarpa também não foi nada espetacular. O Dudu marcou um gol, mas também não refletiu muito a sua participação em campo, não foi nada brilhante. O Pacini também mal participou e o Matheus Cassierra também não fez nada de espetacular aí para a partida de hoje. Mas no frigir dos ovos aí a gente consegue ver uma evolução no trabalho do Atlético. O Atlético hoje foi muito mais ofensivo, se defendeu bem. O segundo tempo do Atlético foi muito ruim, claro, mas muito porque o Atlético tem uma maratona de jogos muito grandes aí. Já tem um jogo já domingo contra o Atlético Paranaense. E por isso o Barba Domingues mandou os jogadores tirar o pé ali, um 3-0, que muito dificilmente a equipe da Chapecoense conseguiria fazer algo de espetacular e empatar o jogo. É muito difícil você sair de um 0-3 e conseguir chegar no 3-3. Então o Barba Domingues fez certo, poupou os jogadores, tiraram o pé e bom que testou bastante a zaga do Atlético, que segurou o Rojão ali, tanto o Lianco quanto o Juan Tressoldi e o Everson também, que fez uma boa partida. Ou seja, o Atlético consegue fazer um bom jogo aí, né? Ao final do jogo aí, os 4-0 foram muito bem refletidos, né? Os 4 gols aí transmitem bem o que foi a partida. O Atlético que começou mal, né? Tomando a pressão da Chape, depois encontrou os gols e no segundo tempo tirou o pé. E aí a gente tem que elogiar o Barba Domingues pela coragem de fazer o que ele acha que é o certo, mas também falar que o Barba Domingues precisa manter esse elenco, que no domingo o Atlético consiga manter esse esqueleto com algumas alterações, como eu falei para vocês, o Vitor Hugo vindo jogar aqui na direita e voltando o Franco, o Hulk vai permanecer ali. O Preciado com o Natanael daria mais uma oportunidade para o Natanael para a gente ver o que vai acontecer, mas eu manteria esse time aqui. Eu acho que se o nosso Barba conseguir manter essa base, eu acho que ele finalmente encontrou o tesouro perdido, que é a escalação perfeita do Atlético Mineiro. A todos vocês que acompanharam esse vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva, pois é muito importante para o nosso canal.